Agora nós vamos aprender a fazer o molde da saia. Bom, gente, vou começar aqui com vocês para a gente fazer esse molde, medindo a circunferência da nossa cintura. Para isso eu vou estar utilizando aqui, ó, um barbante, para ficar bem fácil para vocês. Então você vai medir a sua cintura, ó. Aqui deu a minha cintura. Ela tá bem, eu posso deixar ela até um pouquinho menor. Mas como a gente precisa ter a margem para costura, a gente vai medir a nossa cintura e deixar mais ou menos aí, gente, de 1 a 2 dedinhos para a gente fazer na hora de costurar. Para costura e vai cortar o barbante ou a faixa, o que você quiser usar para medir aí a sua cintura. Para fazer o molde, né, da nossa saia, eu vou estar utilizando aqui, ó, 4 folhinhas de jornais. Estou usando o jornal porque geralmente a gente tem em casa, mas se você não tiver, você pode comprar um papel que seja bem grande, eu acho que é papel Paraná, eu não sei. Mas vai na papelaria e pede o maior papel que tiver para você fazer o seu molde. Vou estar colando essas folhas de jornais, né, uma nas outras e volto aqui com vocês. Então agora eu vou vir, ó, com aquele barbante que eu usei para medir a minha cintura, ó, aqui na minha mão. O que eu vou fazer com esse barbante? Vou unir ele, dividindo ele por 2, como vocês estão vendo aqui. Vou posicionar, gente, esse barbante aqui, ó, e vou fazer uma semi-lua com ele, ó. Tem que ficar desse jeitinho aqui, uma semi-lua. Depois que você fizer isso, você pode vir aqui e marcar com giz, com caneta, com lápis, o que vocês acharem. Vocês vão unir. Se vocês quiserem já deixar mais aqui pra cima para facilitar, é só cortar a semi-lua aqui em cima. Depois de a gente ter cortado, é desse jeitinho aqui, ó, que vai ficar a parte da nossa cintura. Nós vamos fazer a parte de baixo do vestido. Você vai posicionar a fita métrica ou o que você estiver usando para medir, vai centralizar certinho. O meu, como vocês podem ver, ó, tem uma marca de dobra aqui, deixa bem certinho no centro. E com a fita, gente, vocês meçam no corpo qual vai ser o comprimento que vocês vão querer. Então, vocês vão medir no corpo a distância que vocês querem. E aqui, como vocês estão vendo, a câmera não filmou, mas eu já cortei. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Essa vai ser a medida que eu quero aqui. Não tem como eu mostrar para vocês quanto que tem de medida aqui, porque eu não tô com uma fita métrica. Mas essa é a medida que eu... Então, ó, você vai centralizar aqui e com um giz, caneta, o que for, você vai ir medindo. Então, ó, aqui você vai medir, passar pro lado, sempre centralizando. Bota um pezinho para não errar, vai jogando pro lado, medindo, 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 até chegar ao final aqui, ó, do nosso papel. Essa vai ser a circunferência da nossa saia na parte de baixo. Para a gente poder cortar o nosso tecido, você vai dobrar ele ao meio pelo lado avesso, o lado oposto do tecido, ó. Tá mostrando aqui para vocês, ó. Essa é a parte da frente do tecido e essa aqui é a parte de trás do tecido. Aqui, ó, tá a auréola, você vai unir a auréola com a auréola do tecido e deixar ele do avesso, pra gente poder fazer o nosso corte. Você vai deixar o molde, ó, bem rentinho a parte do tecido pra gente fazer o corte. Então, vamos cortar aqui, bem certinho, como a gente mediu na nossa cintura e a gente fez no molde. E vamos cortar aqui também, gente, ó, seguindo exatamente o que a gente fez com o papel pra gente não perder tecido.
Sempre deixando, gente, ó, 2 dedinhos ou um dedinho de margem pra gente poder fazer o acabamento. Então, corta aqui e lá eu já cortei. Então, pra gente poder cortar a parte da frente, gente, vai ser diferente da parte de trás. Aqui, ó, o tecido tá aberto. Então, nós vamos cortar essa parte aqui, ó, aqui, e a mesma coisa do lado de lá, que eu só posicionei o tecido que eu já cortei. Então, essa daqui é a parte de trás aberta. Notem que ela não tá sem costura aqui na parte de trás, ó. Ela vai ficar totalmente inteira. Então, vocês têm que se atentar, como eu falei com vocês na observação, na hora de cortar o tecido. E essa daqui, gente, é a parte frontal, porque eu deixei o meu aberto, porque eu quero colocar botões na parte da frente e vai ficar ao seu critério. Se você quiser fechar, você fecha, se você não quiser colocar os botões. Mas agora vamos costurar aqui, ó, as laterais, unir o tecido da parte de trás com o tecido da parte da frente e fazer uma costura. Eu vou costurar na minha máquina, mas você pode fazer à mão também. Faça uma costura bem reforçada. Então, costurei as laterais da saia, então já dá pra ver mais ou menos como que vai ficar. Tá parecendo grande e sim, tá um pouquinho grande, mas a gente vai fazer um plissadinho pra ficar bem com um caimento bem legal assim nas pontas. E agora, gente, eu vou estar costurando aqui, ó, a parte dos botões. Então, eu vou fazer uma dobra aqui, de uns 2 dedinhos mais ou menos, fazer uma costura reta aqui, ó, dos 2 lados. Os 2 lados nós vamos fazer isso. Então, ó, fiz a costura aqui com os alfinetes e agora eu tô fazendo outra costura para ficar um acabamento bem bonitinho aqui, assim, ó, que vai ficar a nossa costura, ó. Essa é a parte do avesso e essa aqui vai ficar a parte da frente da saia do vestido. Então, agora nós vamos fazer o acabamento da barra. Então, aqui, ó, eu vou estar dobrando 2 dobrinhas e vou estar costurando aqui até o final. Depois de fazer os acabamentos da saia, a gente vai fazer a faixa para ajustar na cintura e fazer o franzido. Essa faixa aí, eu cortei ela com 7 dedos de largura aqui assim, ó, e medi na cintura, deixei um pouquinho folgada para depois, na hora, dar alguns ajustes. O que a gente vai fazer? Dobrar ela aqui ao meio e passar uma costura nessa barra aqui, ó. Aí você passa o ferro de passar roupa para deixar ela bem retinha e faz o acabamento aqui para não poder desfiar depois o tecido. Assim ficou a faixa. Passei aqui, ó, uma costura para poder não desfiar o tecido. E agora a gente vai centralizar o meio da saia, que é a parte das costas, pra gente fazer aqui o franzido. Então essa aqui, ó, é a parte da frente. Aí eu vou vir com o alfinete. Lembrando, gente, ó, que na hora de costurar, vocês têm que costurar pelo avesso. A estampa do tecido para frente e vai virar isso aqui para quando você quando terminar a costura, ele vai ter que ficar assim, ó. Ficar um acabamento maneiro. Então, agora você vai fazer o quê? Vai franzir o tecido de acordo aí com o que você gostar. Você pode deixar mais franzido, pode deixar menos. Aí é só ir dobrando aqui o tecido e botando o alfinete. Vai colocando o alfinete aqui assim, ó. E depois passa uma costura. Então agora é a hora de colocar os botões. Eu já coloquei um, né? E já fiz as casinhas aqui dos botões. Então eu deixei um espaçozinho aqui de 4 dedos entre cada botão. E eu vou colocar apenas 4 botões na minha saia, mas aí fica ao seu critério quantos você quiser colocar. Então eu marquei aqui com o giz. Com a tesoura eu vou fazer esse cortezinho aqui, ó,
aqui onde eu vou colocar o meu botão. Dependendo do tamanho do seu botão, aí você faz um corte que dê para passar o botão sem dificuldade. E com a linha e a agulha, você vai fazer aqui, ó, o acabamento para não desfiar o tecido. Então eu vou passando a agulha e a linha assim, passo a linha por dentro da agulha, a agulha por dentro da linha e vou costurando em volta de todo esse buraquinho que a gente fez para ele ficar assim, ó, e não desfiar depois o tecido. Depois que a gente fizer a nossa casinha para passar o botão, é só vir aqui, ó, marcar onde você vai colocar o botão e costurar, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu costurei esse e a minha vai ficar com uma abertura aqui, ó, que eu preferi deixar ela assim para dar um charme a mais. E a nossa saia tá pronta, então fiquem aí com o resultado final.